continuidade ao assunto que nós estávamos refletindo, aprendendo e nos autoavaliando pela manhã sobre inteligência emocional. Pela parte da manhã nós aprendemos aí sobre a técnica dos 3 P's: permanência, profundidade e personalização. Agora nós vamos estar falando sobre emoções positivas. Necessariamente não existe de forma absoluta uma emoção que seja só positiva ou só negativa. O medo, por exemplo, ele pode ser um sentimento, uma emoção preventiva. O medo de uma criança do mar causa nela um comportamento de prevenção, que ela não vai entrar na água, no mar. E isso vai potencializar a evitar dela vir se afogar. Mas se o medo ele começar a me paralisar, me impedir de exercer, de executar as atividades que compõem a minha vida diária, na tomada de decisões, nas executações de situações que é necessário ter um comportamento, aí ela se torna negativa. Mas se esse medo potencializa uma prevenção, eu tenho medo de não ter o dinheiro para pagar a prestação. Esse medo vai me levar a um comportamento de prevenção, de gastar menos, de economizar, de não gastar lá no iFood, de não gastar com coisas supérfluas, porque esse medo me leva a me prevenir de ter um comportamento de economizar para não faltar o dinheiro que eu preciso. E agora nós vamos falar sobre 3 emoções que está na categoria dessas positivas, porque ela potencializa comportamentos assertivos, que é a gratidão. E como nos encontramos dentro de um centro terapêutico, um processo de recuperação, desintoxicação, uma autoavaliação de si mesmo, se reencontrar, se perdoar, transformar a minha forma de pensar, mudar meus comportamentos. E eu coloquei aqui algumas coisas que estão estreitamente relacionadas com o nosso cotidiano lá fora. Aos que é casado, esposa, relacionamento conjugal, aos que são pais, filhos, os nossos pais, seja a figura paterna ou materna, avó, tia, a pessoa que temos como a visão dos nossos pais, a sociedade e amigos. São os relacionamentos que nós temos aí no cotidiano. Gratidão. Quando eu olho para a minha realidade, para a minha vida e para essas pessoas que estão na minha vida, eu tenho o sentimento de gratidão? Sim. Porque se fosse 24 horas atrás, eu teria parado com as drogas se eu não tivesse vindo parar aqui. Porque se conseguisse falar não lá fora, eu não estaria aqui dentro, né, Wallace? Sim. O que eu preciso agradecer nessa situação? Por isso está tendo a oportunidade de mudar. Por um novo recomeço. Mas eu sou grato pela minha família ter chamado um grupo de resgate que chegou lá em casa, do nada eu estava dormindo, vários dias virados, anos, bebendo. De repente eu acordo com 3 caras dentro do meu quarto. Eu sou grato por essa atitude da minha família? Na hora não, Wallace. Mas depois vem um reconhecimento que a família está fazendo por desespero. Então a gente vê que no momento que aconteceu isso aí, a gente não teve gratidão. Mas no processo do tratamento, passando aí as semanas, meses, dias, para alguns teve a aceitação, a mente aberta de entender que na situação que estava, não conseguia vir sozinho, não conseguia parar sozinho. Então acaba gerando um sentimento de gratidão, de forma consciente, e começa a entender que foi preciso, que a família fez algo bom. Mas muitas das vezes eu sou ingrato, eu não agradeço por esse motivo.
A primeira pergunta é: ao que eu preciso agradecer nessa situação que eu me encontro? Para aqueles que fumam, que não recebe nenhum benefício, que não é aposentado, que não tem lá sua estabilidade financeira lá fora, você está fumando nas custas de quem? Da família. E muitas das vezes eu tenho um comportamento de gratidão ou de ingratidão por eu querer de repente fumar um Rodgers, mas a minha família não tem leite. Isso gera em mim gratidão ou ingratidão? Gratidão. Gratidão. Veja que agora nessa situação, grande parte do grupo identificou que se fez uma autoavaliação de si mesmo e identificou que quando às vezes não recebe o que gostaria, acaba tendo um comportamento, uma atitude de ingratidão. Então, na inteligência emocional, quando eu olho para minha esposa, quando eu olho para o meu filho, para os meus pais, para os amigos, para as pessoas que estão acreditando na minha recuperação, investindo, porque tem famílias que são os pais, a mãe, a esposa, a avó, a tia que paga, como também tem família que se junta, né? Aquela famosa vaquinha, cada um aí contribui com um valor X para conseguir pagar esse tratamento. Na inteligência emocional, eu vou conseguir avaliar essas questões da gratidão com perguntas que dentro da terapia cognitiva comportamental questionamentos socráticos, são perguntas que me fazem refletir. Eu falo, gratidão é um jargão dentro de clínica. Qualquer coisa, pedir um cigarro, receber um sim ou não, gratidão. Não é uma palavra que muitos de nós aqui que passamos em CT, que trabalha com os 12 passos, essa palavra é uma palavra muito utilizada, gratidão. Aí eu venho e pergunto, o que eu preciso agradecer? Preciso agradecer porque para aqueles que fumam, eu fumo, não tenho dinheiro para comprar cigarro, mas estou fumando porque a minha família está patrocinando. Estou tendo uma oportunidade em uma clínica particular que não está saindo do meu bolso. Há 24 horas atrás, por consequência do uso e do álcool, eu estava sujo, de repente na rua, tendo casa mais na rua, dormindo na rua, sem tomar banho, barbudo, passando por humilhação para arrumar a quem deve a inteira do corote, ou pedindo fiado para o dono do bar, para quem usa a química, para inteirar o 10ão do tiro, ou o 5ão da cachimbada. Estávamos há 24 horas atrás aí passando por humilhação. Nesse momento, no aqui e agora, todos alimentados, barba feita, aqueles que não pagam porque não quiseram fazer, mas tem a oportunidade de fazer. Cabelo cortado, alimentado. Então eu tenho motivos para ser grato nessa tarde. Porque quando eu faço um paralelo com a vida que eu estava levando no uso, eu estou bem. Eu posso não estar como eu queria, mas eu tenho agradecido esses inúmeros motivos. Eu tenho realmente sido grato por essas oportunidades que eu estou tendo. Eu estou realmente valorizando, reconhecendo que eu tenho motivos para ser grato nessa tarde de hoje. Às vezes. O que eu posso reconhecer de positivo nesse evento ou pessoas? Desenvolvimento pessoal. Nesse evento, o que eu posso ver de positivo? Ferramentas. Crescimento espiritual também. Crescimento espiritual, desintoxicação física, autoavaliação, reflexão, alimentação, lugar para me descansar, higiene, que eu não tinha por consequência do uso, Comportamento. disciplina. Então, quando a gente para fazer uma avaliação, tem situações que acaba gerando em mim um desconforto? Tem.
a convivência de forma coletiva com pessoas de temperamentos estranhos, mentalidades diferentes, culturas diferentes, criação familiar diferente, mas tem muitas coisas positivas. E para onde eu estou olhando? Eu estou olhando para o que é positivo ou para o que é negativo? A minha visão, a minha mente, os meus pensamentos, eles têm ancorado, têm sido predominantes em que é positivo ou negativo? Os dois. Os dois. Os dois de igual. Obrigado pela partilha. Papo reto, mano. Então, nós conseguimos entender, o companheiro ele consegue fazer uma avaliação de si mesmo, onde ele fala que é os dois. Mas que cada um faça uma avaliação, porque o foco aqui é sobre Gratidão. gratidão. Para mim fazer uma inteligência, fazer uma avaliação de como realmente eu estou exercendo a gratidão. Se realmente eu estou sendo grato. Ou se a gratidão é uma palavra que eu utilizo no dia a dia, mas que o meu comportamento de valorização ao que eu estou tendo demonstra completamente o oposto de gratidão. O que posso fazer ou dizer para demonstrar gratidão? Ação, atitude. O principal é a mudança do comportamento. O que eu posso dizer? Quando falamos de dizer, vamos usar aqui uma ilustração que condiz com a nossa realidade. O que eu posso dizer? Eu queria fumar um Marlboro, mas a minha família está meio apertada. O que é que eu posso dizer? Obrigado, Olha, obrigado. manda aí o que a senhora puder. É uma forma de Gratidão. porque eu estou reconhecendo que mesmo eu não tendo condições, a minha família está, muitas das vezes nem fuma e está mandando um cigarro para mim. Deixando até de comprar as coisas em casa para mandar o cigarro. Deixando muitas das vezes de comprar uma situação pessoal, de comprar uma mistura melhor, uma qualidade de carne melhor, para me mandar o valor do cigarro. E ao invés de eu dizer palavras que demonstrem gratidão e valorização pela preocupação que a minha família está tendo em financiar um vício que não é dela, eu acabo dizendo palavras que geram a percepção do quanto ingrato e egoísta eu sou, que reclamo que quero um tipo de cigarro para uma pessoa que não fuma, que vai ter que bancar e pagar um cigarro para me fumar, sendo que ela não fuma. Então, o que eu digo também para minha família numa ligação, nessa tarde eu consigo fazer uma autoavaliação se o que eu digo para minha mãe, para minha esposa, demonstra gratidão ou ingratidão, ou egoísmo. E o que é que eu posso fazer? Ação. Qual está sendo os meus comportamentos? Na visita, no tratamento. Porque tem aqui umas regras a ser seguidas, como em todo lugar na sociedade. Se você vai numa igreja, tem uma regra. Se você vai numa empresa, tem uma regra. Se você vai para a escola, tem uma regra também. Então, o meu comportamento em relação à execução dessas regras que compõem esse lugar, ela transmite, esse comportamento ele transmite gratidão pela oportunidade de tratamento, aceitação ao tratamento ou ingratidão pela oportunidade que minha família está investindo em mim e indisciplina, rebeldia. O que é que eu estou fazendo está refletindo? Quando eu faço uma avaliação sobre gratidão, que a gratidão ela potencializa a eu valorizar. Uma pessoa que sempre usou lá um chinelo com prego, ela ganha lá uma Kennedy, ela é grata, e essa gratidão pelo que ela recebeu, que é superior ao que ela estava vivendo, que era um chinelo com prego, leva ela a valorizar. Quem valoriza, cuida.
quando eu paro para fazer uma autoavaliação de mim dentro do CT, dentro das regras que compõem essa unidade, eu estou valorizando, eu estou cuidando do que é de principal interesse para mim mesmo, que é a minha recuperação, que é a minha mudança de comportamento. Lembrando, essas perguntas são uma pergunta autoavaliativa. Eu faço essas perguntas aqui, mas que cada um faça uma reflexão, porque todo ser humano não quer mostrar o seu lado fraco, feio, sujo, ruim. Então que cada um faça uma avaliação, porque quando eu faço uma avaliação interna para mim mesmo, eu consigo ver que muitas das vezes eu não sou quem eu digo que sou. Muitas das vezes eu não sou o bom filho que eu falo que sou. Muitas das vezes eu não sou o bom esposo que eu falo e acho que sou. Então que cada um nessa tarde vá fazendo aí uma autoavaliação, respondendo de forma sincera para você mesmo, porque existem situações que nós temos vergonha de falar. Como eu citei aqui em uma reunião que não estava sendo filmada, e por não estar sendo filmada, nós se sentimos à vontade aí de falar situações. Nunca foi bom filho, não, desde pequeno. Ficamos à vontade aí de falar situações que dá vergonha. Então a primeira coisa é gratidão. A segunda, compaixão, que está relacionado à empatia, está relacionado a se colocar no lugar do outro, a se imaginar no lugar do outro, né? Porque a empatia é eu receber o companheiro avaliando pela ótica do que ele está me falando. Porque eu enxergo, tem como me colocar no lugar de um cego? Se eu enxergo, não. Se eu nunca fiquei cego, tem como eu falar, eu sei o que você está sentindo, passando? Não tem. Mas eu consigo, pelo que ele está me falando, me imaginar e agir pela ótica e a dificuldade que ele está passando para mim, que ele tem pelo fato de não ter uma visão. Como me sentiria no lugar dessa pessoa? Como eu me sentiria se o meu filho, se a minha esposa, se o meu pai, se minha mãe demonstrasse total ingratidão e tivesse comportamento agressivo, seja fisicamente ou verbalmente, após eu tirar R$1.000 ou 900 ou 2.000, estou dando aqui um exemplo, para financiar um tratamento para mim, para ele no caso, como eu me sentiria? Acabado. Eu trabalhar o mês todinho, R$1.000 que eu poderia dar entrada, eu estou usando exemplos, tá, irmão? De valores. R$1.000 que eu poderia dar entrada, pagar aí uma parcela de terreno aí nesses bairros que estão começando, estão vendendo, loteando terreno. Poderia estar pagando um consórcio de uma moto, poderia estar comprando roupa, eu pegasse esse dinheiro, que é fruto do meu suor, e estivesse pagando pro meu pai, pro minha mãe, pro meu filho, e o comportamento dele fosse de total ingratidão, desvalorização. Como eu me sentiria? O sentimento provavelmente seria de impotência, pelo fato do meu filho, de forma assim, egoísta e arrogante, rejeitar seu tratamento e não compreender as intenções do pai. Porque tem muitos aqui que estão aqui na reunião que às vezes assim, tipo, não fazem questão de estar aqui dispostos a ouvir ao que você tem para passar e só estão por estar. Só pela presença, sei lá, da ligação ou por outros fatores. Mas assim, eu acho que eu me sentiria impotente e frustrado porque meu filho não está aceitando o tratamento de acordo com a proposta que a casa tem. Legal, o companheiro aqui identificou que ele se sentiria impotente. Lembrando que sempre quando a gente for partilhar, sempre na primeira pessoa, os companheiros, a gente não tem o poder verdade de ninguém. Cada um fala de si mesmo. O companheiro identificou o sentimento de impotência. Mas aí vamos
fazer uma pergunta dentro dessa pergunta que eu já fiz. Como eu me sentiria? Será que eu teria a mesma insistência em continuar pagando 1, 2, 3 tratamentos da forma como fizeram comigo? Será que eu teria? É relativo. Porque amor de mãe e pai é uma coisa muito complexa de se explicar. família que é insistente mesmo. Essa pergunta é uma pergunta olhando pelo ponto de vista de quem eu. Então eu não posso basear mãe, pai. Eu estou falando de Nós. Então a comparação eu tenho que fazer de mim, olhando o que eu fiz. Se fosse ao contrário, eu teria a mesma insistência, eu insistiria e investiria da mesma forma como estão investindo em mim. Se as pessoas cometessem os erros, os comportamentos de ingratidão, de egoísmo que eu tenho muitas das vezes, será que eu teria? Ele falou que não teria. Eu acho que também eu não teria a mesma atitude que minha mãe teve. Porque minha mãe investiu no meu tratamento, ela investiu 20 mil reais. Ela falou para mim agora, esses dias eu fiquei parando para analisar. Foi caramba, 20 mil reais. Automaticamente me bateu um pouco de tristeza. Eu falei, 20 mil reais era para comprar um carrinho e ela está andando a pé. Aí eu fiquei calado, triste, porque foi uma perda financeira. Aí ela falou assim, mas o que importa para mim é que você fique bem. Se você ficar bem, para mim valeu cada centavo que eu gastei. Aí eu parei e fiquei analisando. Aí eu me pergunto, será que eu investiria 20 mil reais em uma pessoa que insiste em permanecer no mesmo erro? Porque eu insisti durante anos, durante diversas internações. É uma pergunta que eu estou falando de mim, estou falando algo pessoal. Isso é amor de mãe. Insistiu no caminho da derrota, né? Errar, mano, insistir é burrice. Então a pergunta é, lembrando que o intuito dessa reunião essa tarde é sobre inteligência emocional, é sobre como está a minha gratidão, é sobre eu fazer uma autoavaliação se eu tenho tido empatia e compaixão, se eu estou tendo compaixão da minha mãe, se eu estou tendo compaixão da minha esposa, se eu estou tendo compaixão das pessoas que estão investindo em mim. Eu estou tendo compaixão, eu estou me colocando no lugar dela, ou eu estou sendo egoísta, oportunista, extorquindo, explorando, chantageando? Eu estou tendo compaixão? O meu comportamento reflete compaixão ou egoísmo? Egoísmo. Que cada um faça uma avaliação. Como eu falei, o intuito aqui não é soltar indireta para ninguém, não tem ninguém melhor do que ninguém, todos nós temos um problema em comum, que é vencer os vícios. Então que cada um faça essa avaliação. O meu comportamento reflete compaixão ou egoísmo? Egoísmo. Reflete amor ou manipulação? Reflete gratidão? Ou um comportamento de uma pessoa que estoura, que aproveita da boa vontade, do amor, do companheirismo que a mãe, que a esposa, que a tia, que a avó tem? Como que está o meu comportamento? Como que está as minhas emoções? Perdão. Como falamos aí nas reuniões passadas, que não foi filmada. Perdão. Chegamos no CT carregado de culpa. Raiva. Raiva. Culpa. Culpa por alguns. Eu roubei, não valorizei, vendi, desfiz de coisas, dei vaciladas. Eu estou usando eu na primeira pessoa, que aí cada um vai se identificando. Então a gente chega aqui cheio de culpa, cheio de raiva.
raiva, de repente, de uma mulher que me abandonou, porque eu estava usando droga, acabando com tudo, vendendo tudo, dormindo na rua, deixando a mulher em casa, a mulher se morre, falando, não, é isso que eu quero para minha vida, foi embora. Aí eu chego aqui com raiva, ainda com ódio dela, de um comportamento Errado. quem fazia vergonha para ela era Eu. e eu chego aqui cheio de raiva, cheio de ódio. Que negatividade está em mim? Perdão, nas emoções é a falta de perdão, negativamente falando. Essa falta de perdão gera em mim raiva, rancor, ressentimento, tristeza, ranço. E essas emoções vêm ao meu consciente, geram um sentimento, que vai potencializar o comportamento, agressividade, ignorância, Arrogância. intolerância, indisciplina, tudo no comportamento. A minha fala é cheia de arrogância, soberba, ira. Então, quando eu olho para a minha vida e para esses relacionamentos aqui, o perdão tem sido predominante. Eu tenho liberado perdão, eu tenho me perdoado. Eu tenho me perdoado. Eu tenho um filho de 16 anos, quem criou foi minha mãe. Você acha que não gera em mim um sentimento de impotência, de fracasso, como pai, que não fui um progenitor? Ser pai não é colocar o nome, sobrenome, o nome lá no RG, pai, e não estar presente. Quando eu paro para analisar, se meu filho fosse depender de mim, como eu estaria? Onde eu estaria? Então isso gera em mim tristeza, culpa, sentimento de fracasso. Impotência. Para mim conseguir superar isso, a primeira coisa que nós aprendemos no triângulo da autoobsessão é olhar para trás e aceitar. Eu aceito que eu falhei. Não tem como eu mudar. Já foi. Eu preciso entender que o pai ausente que eu fui, hoje eu não serei mais. Então, quando eu olho para trás, eu entendo que eu falhei como pai. Mas eu entendo que hoje eu não terei o mesmo comportamento que a minha mentalidade é. Então, o que eu posso fazer hoje? Ter comportamentos diferentes. Mas eu preciso me perdoar. Porque quando eu não me perdoo, eu me culpo. Isso gera em mim um fardo. E quando eu aceito, isso não me martiriza mais. Como eu estou compartilhando nessa tarde. Então, eu me perdoo. Eu me perdoo por ter falhado como pai. Eu me perdoo por ter falhado como filho. Ao invés de eu ajudar minha mãe, muitas das vezes tem que sacrificar uma aposentadoria, tem que sacrificar parte do salário dela para corrigir erros meus, que sou um homem, que era para estar cuidando da minha mãe, que já é uma senhora. Então eu me perdoo por isso. Eu me perdoo por ter falhado como esposo, de andar com a minha esposa de mão dada, ela não me abandonar, mas eu representar vergonha. Porque qual é o prazer que uma esposa tem de andar de mão dada na rua com uma pessoa que é visto como uma pessoa ruim? Como um alcoólatra, como um dependente químico, um nóia, um cachaceiro. Então eu me perdoo por isso, eu tenho consciência disso, que eu fazia vergonha para minha mulher. Sim. Mas eu me perdoo por isso hoje. Sim. O que eu ganho se eu me perdoar? Paz interior. Paz interior também. Paz interior. Jesus já pagou o preço, já era. Perdoar. De que forma eu posso me expressar para gerar um diálogo? Porque muitas das vezes eu chego aqui cheio de culpa, aí eu me perdoo.
Mas muitas das vezes eu não consigo pedir perdão. Porque essas pessoas, esposa, filhos, pais, amigos, sofreram, foram lesados, prejudicados. Eu pedi perdão? Eu pedi perdão? Que palavras devo usar para alcançar o perdão de forma sincera? Como nós estamos refletindo aqui esses últimos dias, muitas das vezes eu faço uma imagem de mim. Eu falo para minha mãe, eu falo para minha esposa, eu falo para pai. Olha, eu mudei, é diferente, dessa vez já era. Eu acho que falando isso, vai resolver, vai amenizar, eles vão acreditar. E o que acontece? Eu me frustro. Porque quantas vezes eu já falei isso? Então, que palavras eu devo usar? A verdade. Qual é a verdade? Eu estou em um processo de recuperação. Eu não estou usando nenhuma substância, mas eu tenho N formas de pensar que precisam ser mudadas, abandonadas, deixar de ser praticadas. Então, para me alcançar o perdão, eu preciso parar de tentar vender uma imagem de uma pessoa que eu não sou. Foram anos mentindo, sendo desonesto, traindo, usando, bebendo, manipulando.